eu sou a Ana Marques e a gente tá aqui no Da Maternidade pra Vida. Se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no canal pra saber sempre quando tem vídeos novos no ar. Bom, antes de começar pra valer no tema, eu queria só fazer um disclaimer aqui. Eu não sei se vocês estão familiarizados com os temperamentos, a teoria dos temperamentos da antroposofia. Então, eles falam de 4 temperamentos, né? Tem o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Cada temperamento tem certas características. E eu, dentro dessa teoria, me identifiquei como sendo colérica. O que é o colérico, né? Como o próprio nome diz, é aquela pessoa que inflama, que explode, né? Que pega fogo. Então, eu tenho essa característica já desde muito pequena, né? Famosa, aquelas coisas que a gente escuta desde que a gente é criança. E sempre que algo não me agrada, eu tenho essa tendência a explodir, a pegar fogo, a inflamar, né? Então, quando eu trago pra vocês tudo isso que eu aprendi com a disciplina positiva, com a parentalidade respeitosa, todas essas ferramentas, eu tô trazendo de um lugar de alguém que nunca conseguiu segurar esse fogo todo, essa inflamação toda na hora da raiva. Eu sempre tive muita dificuldade em lidar com a minha própria raiva e em conseguir, de forma respeitosa, colocar o meu posicionamento, a minha opinião, quando a questão pegava muito pra mim, né? E através da prática, da disciplina positiva, todos os dias, através de tentativas e erros, né? Vamos lembrar, aqui eu não prometo... A ideia não é prometer pra vocês mágica e nem milagre. Essa questão da educação respeitosa é uma prática diária. E como toda prática, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, por isso que pra mim é bem importante fazer esse disclaimer aqui, pra trazer vocês um pouco também pra esse meu mundo de... tudo isso que eu conto pra vocês não foi do nada, não foi de uma hora pra outra, não foi extremamente fácil de conseguir chegar até aqui. E é justamente por isso que eu sei que funciona, que eu sei que faz sentido, que eu sei que aplicar essas ferramentas no dia a dia e realmente praticá-las com intenção tem o poder de transformar toda uma vida. Tem o poder de transformar a forma como a gente se relaciona, não só com as crianças, com todas as pessoas à nossa volta. Bom, e vamos contar então, normalmente eu gosto de começar por um caso, né? Alguma coisa que aconteceu e que eu realmente vivenciei aqui. E esse primeiro caso passa pelo Arthur, e aqui também contando um pouquinho. Eu tenho 2 filhos, né? A Júlia, que tem 5 anos, e o Arthur, que tem 3. E a Júlia sempre foi uma criança muito tranquila. Sempre foi muito fácil lidar com ela. Em compensação, o Arthur sempre foi muito explosivo, muito intenso nos seus sentimentos. E linka comigo, assim, vários momentos com as minhas próprias questões. E isso faz com que seja muito mais desafiador pra mim lidar com a forma como o Arthur reage às coisas do que como a Júlia reage às coisas. Então, o que eu queria contar pra vocês é isso, né? O Arthur, ele grita muito. Não é a primeira vez, não foi a última vez que ele gritou. E muitas vezes, quando ele grita demais e a gente não consegue ajudá-lo a lidar com essa frustração, com essa raiva que ele tá sentindo, o que acontece é que esse grito pega em mim. E o pega em mim, que eu quero dizer, é assim, esse grito entra no meu ouvido e na minha cabeça e eu fico assim, às vezes eu fico transtornada, porque ele não grita e para. Ele grita, às vezes, por muitos minutos, assim, 30 minutos, 40 minutos. E nesse exercício, né, da educação respeitosa, a gente conversa com ele, a gente nomeia o sentimento, mas não é porque a gente está sendo respeitoso que quer dizer que isso vai parar, que ele vai parar de gritar. Ah, mamãe, muito obrigada pela forma como você tá lidando comigo, então agora eu estou tranquilo, não vou mais gritar. Não acontece isso. Inclusive, essa é uma expectativa, acho que esse é um dos grandes desafios e dos grandes motivos pelo qual as pessoas entram em contato comigo e falam, Ana, não tá funcionando. É porque muitas vezes, quando a gente aplica essa educação respeitosa, lá no fundo a gente espera que a gente, entre aspas, vai resolver o problema. E vai evitar aquele mau comportamento. E não necessariamente é o que acontece. A longo prazo, diminui sim o mau comportamento e evita sim muitos atritos e muitas brigas numéricas, mas a criança continua sendo uma criança. E a criança continua tendo que passar por essa fase e passar por esse momento de aprender a lidar com as suas próprias emoções. E aqui, dentro dessa educação respeitosa, nós somos guias para isso. A gente ajuda a criança a lidar com as suas emoções, a aprender a reconhecer as emoções, nomear e
desenvolver habilidades para lidar com cada uma delas. Seja ela frustração, raiva, tristeza, habilidades que sejam respeitosas para com os outros, né? Porque o grito da criança, a criança que bate, a criança que morde, é o jeito que ela encontra de lidar com essas emoções. Então nós, como pais, a gente guia elas para que elas consigam lidar com essas emoções. Não é para abafar a emoção. A gente guia elas para que elas consigam lidar com essas emoções de forma respeitosa. Então, dentro desse contexto, não é porque eu estou agindo de forma gentil, de forma firme, gentil, de forma respeitosa, que a criança não vai ter esses comportamentos, ou que a criança não vai ter essas explosões. Isso é uma ilusão, não existe isso. A criança vai continuar sendo criança. O que vai mudar é a forma da gente lidar com isso e as consequências que isso vai ter no futuro. Em termos de habilidade para a vida, em termos de longo prazo, em termos de conexão, na relação pais e filhos, né? Então, bom... introdução feita. O que aconteceu, né? Então o Arthur tava gritando, como eu falei, esse grito entra em mim de algum jeito, às vezes, assim, especialmente quando é por muito tempo, e eu chego no momento que eu mesma não sei mais o que fazer, e o grito continua, né? Então isso é o quê? Eu tô aqui falando pra vocês que eu sei que não é porque eu estou lidando de forma respeitosa que esse grito vai parar, ou que o mau comportamento vai acabar. Ele vai diminuir, mas ele ainda vai continuar ali. Muitas vezes ele vai acontecer, né? E muitas vezes a criança não vai saber lidar com a sua própria frustração. Mas o que acontece? Muitas vezes eu não consigo lidar com a minha frustração. Eu não consigo lidar com o que esse grito provoca em mim. E aí o que acontece? Muitas vezes eu explodo. Cada vez menos, lógico, isso é uma prática, a gente vai ficando melhor com o tempo, a gente vai conseguindo também criar artifícios e desenvolver habilidades para lidar com a nossa frustração e com a nossa raiva, lógico. Mas o que eu quero falar daqui é quando a gente não consegue lidar com a nossa própria frustração. E aí vem também o nosso grito. E da onde vem esse grito? Muitas vezes esse grito vem justamente disso, dessa nossa própria incapacidade de lidar com a nossa frustração e com as nossas emoções. E como é que a gente vai ensinar a criança a lidar com as suas emoções se a gente não sabe lidar com a nossa própria? Então, quando eu falo que essa questão da prática da disciplina positiva é algo, primeiro, para a vida, e segundo, que realmente muda a nossa perspectiva e muda as nossas relações, é porque primeiro a gente tem que transformar a nós mesmos. E a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, para que aí a gente consiga ajudar a criança de fato. Ah, mas então se eu não aprender a lidar, até que eu aprenda a lidar, então nada vai funcionar? Não, lógico que não, vai funcionar. Mas quanto mais você aprender a lidar consigo mesma, mais fácil vai ser você ensinar outro a lidar com ele mesmo, né? Isso não tem segredo. E aí eu penso muitas vezes, quando sai esse meu grito, como eu já tô num processo de autoobservação, e de prestar bastante atenção nesses gatilhos, né? Aonde tá o gatilho que vira essa chave e me faz gritar de volta? Aonde tá esse lugar em que eu já não consigo sustentar a minha própria frustração e lidar com isso de forma gentil e respeitosa? E o que eu percebo muitas vezes é que quando a gente grita, né? O primeiro pensamento que vem, pelo menos pra mim, não sei, eu não acho que isso é incomum. O primeiro pensamento que vem é: a culpa é do Arthur. Ele é que tá gritando, nossa, porque ele gritou demais e me irritou. Ah, porque a Júlia fez aquilo e, nossa, isso não dá. Mas no fundo, isso é a gente se enganando. Porque a culpa do grito não é do outro. A culpa do grito é nossa. Assim, entre aspas, né? A responsabilidade em relação a esse grito é nossa. Porque a responsabilidade de aprender a lidar com esses sentimentos é nossa. Tá na nossa quadra, que a bola tá com a gente. Nós somos o adulto da relação. E a gente precisa aprender a se responsabilizar pelas nossas próprias emoções. A começar a realmente entender que não, a culpa do nosso grito não é da criança. Jamais será da criança. A culpa do nosso grito é nossa. E a gente tem que aprender a se autorregular. E o que é essa autorregulação? Foi uma palavra que eu aprendi também nesses estudos. Nem sabia que existia isso. Autorregulação é a gente conseguir estar atento, prestando atenção no que está acontecendo, conhecendo esses nossos gatilhos, para que quando ele chega, a gente consiga se autorregular sem ter que explodir no outro. Sem ter que descontar no outro a nossa raiva. Para que a gente internamente consiga, de alguma forma, reequilibrar esse sistema quando ele sai do equilíbrio. É igual a história da roda, né? Que dizem que os orientais... Imagina uma roda. A roda na carruagem girando, né? Se a gente tá na borda da roda, qualquer coisa que acontece, a mudança é drástica, né? A gente fica girando. Se a gente tá no centro da roda, esse giro, essa mudança, essa velocidade é muito mais devagar.
Então, a autorregulação passa um pouco por entender como que a gente volta sempre pro centro e que a gente se centra, a gente fica no centro. A gente não fica na borda, girando e batendo igual um louco, independente da situação. A gente tá ali centrado, com os 2 pés no chão. Então, a autorregulação passa por aprender a voltar pro centro, a se reequilibrar sem que a gente tenha que explodir pra isso, né? Porque muitas vezes o que a gente usa como artifício pra se autorregular é explodir no outro. E isso não é nada respeitoso, não é nada gentil e não é nada benéfico pra ninguém, né? Muitas vezes é isso que a criança faz. Então ela explode, muitas vezes aqui a gente percebe isso, né? A criança chora, grita. Chega uma hora que pronto, passou. Joguei tudo pra fora, vocês que se virem com isso que eu deixei aqui, mas eu tô bem, né? E muitos adultos, muitos de nós fazemos isso ainda. Então é muito importante que a gente perceba e entenda que o grito, a culpa do nosso grito não é do outro, a responsabilidade sobre esse grito e sobre essa emoção é nossa, e que existem formas da gente conseguir chegar nesse lugar em que a gente tá no centro da roda, e não só ali rodando igual maluco na borda da roda, né? Então, assim, quando a gente, né, a gente entendendo primeiro que quando a gente grita com o outro, a culpa não é dele, é essa questão que é a nossa incapacidade de lidar com a nossa própria emoção, já é o primeiro passo, né? Nomear essa emoção. Que emoção é essa que eu sinto? É raiva? É frustração? É ego ferido? Como ousa? Eu já falei 5 vezes e você não fez? Falta de limite? Sensação de não ter controle? Ou eu tento e não consigo, ele continua gritando? É frustração? O que é que a gente sente que faz esse grito sair? E é muito importante esse processo. Então, a gente aprender a fazer isso porque a gente precisa ensinar a criança a fazer isso também. Quando a criança tá gritando, né? Nomear o sentimento, ensinar ela a perceber o que ela tá sentindo. Ensinar ela que isso tem nome. E a partir do momento que a coisa tem nome, ela fica mais gerenciável, digamos, né? A partir do momento que você sabe que aquilo que você tá sentindo é X e não Y, você consegue gerenciar, você consegue lidar com isso de alguma forma. A gente pode aprender a se expressar, a expressar a nossa frustração e a nossa raiva sem que isso precise vir através do grito. A gente pode falar pra criança, pro marido, pra seja lá quem for. Fico muito frustrada quando isso acontece. Eu fico muito triste, fico com raiva. A gente pode falar isso. Isso não é desrespeitoso. O que é desrespeitoso é o gritar, é o bater, é o jogar alguma coisa no chão. Isso sim é desrespeitoso, né? E quando a criança grita, né, então também é importante esse movimento de ajudar a criança a entender o que tá acontecendo, ajudar a criança a nomear aquele sentimento e ajudar a criança a entender que tá tudo bem a gente ficar frustrado, triste, bravo, chateado, irritado, com raiva. Todos esses sentimentos são válidos, fazem parte da vida de todo mundo. Somos todos humanos, todos temos falhas, bons sentimentos, maus sentimentos, sentimentos que nos levam a fazer coisas não tão legais. O que é importante aqui é a gente entender isso, perceber quando tá vindo aquele impulso e conseguir se autorregular. E conseguir, de alguma forma, redirecionar isso para uma solução respeitosa. Não é fácil. Pra mim, pelo menos, como colérica, isso é um exercício diário. Não responder torto, não responder de forma impulsiva, não explodir, é um exercício diário. E para criança, especialmente a criança pequena, também precisa ser um exercício diário. Para que quando ela fique maior, isso seja natural. Tudo que a gente pratica se torna natural. Tudo que a gente pratica com consistência, com determinação, em algum momento se torna natural na nossa vida. Desde começar a fazer uma caminhada todo dia, começar a fazer um exercício, até essa questão de como lidar com a raiva. E quando a gente consegue, né, enfim, começar a perceber os gatilhos, perceber e assumir que a gente sim tem esse pensamento de querer culpar o outro pelo nosso grito. Aí já tá o começo da história, eu acho, assim, na minha visão, na minha prática. Quando a gente entende que vem aquela vontade de culpar o outro por alguma coisa que a gente fez, né, por causa da nossa incapacidade de lidar com o nosso sentimento, e a gente não culpa, e a gente percebe, puxa, isso aqui tá na minha responsabilidade, isso aqui tá na minha quadra, isso já começa a mudar o jogo. De forma muito clara, porque você começa a prestar mais atenção em quais são esses gatilhos, né? E muito, eu acho, pra conseguir fazer isso, passa por estar presente. Por conseguir silenciar a mente na hora que ela vira tagarela.
Porque a nossa mente, ela é muito espertinha. Especialmente o ego, né? Então, quando a criança faz alguma coisa que vai contra aquilo que a gente queria, o que a gente esperava, vem aquele, como ousa? Como ousa gritar desse jeito? Como ousa, né? Quem é você pra... Vem esses pensamentos na nossa cabeça. E perceber isso, perceber esse momento que esse pensamento chega e não agir em cima dele, só o fato de você silenciar e respirar nessa hora... já, garanto pra você, já te ajuda muito a se acalmar. Já te ajuda muito a não explodir. Então isso, primeira parte da história, né? Uma outra coisa que eu percebo muito em relação a esse tema. E muitas vezes eu percebi isso fazendo esse silenciamento e voltando pra mim, entendeu? Por que que eu tô tão frustrada? Por que que eu tô com tanta raiva? Por que que isso me irritou tanto? Aonde tá esse gatilho? Muitas vezes... o que eu percebo é que esse gatilho, ou esse grito que sai, ele não necessariamente está diretamente relacionado àquela situação que aconteceu. Muitas vezes esse grito estava ali já contido há muito tempo. E ele foi ficando cada vez maior pela quantidade de vezes que a gente fala sim para as pessoas, seja ela o marido, o chefe, a mãe, o filho, seja ela qual for a pessoa. Quantas vezes a gente fala sim para a pessoa querendo dizer não? E por que eu tô trazendo isso aqui? Eu acho que especialmente nós, mulheres, temos essa questão de muitas vezes nos despriorizar na vida e priorizar o outro. Então a gente fica falando sim pros outros e a gente fala não, muitos nãos pra gente. E o que a gente tem que entender é isso. Cada sim que a gente diz pro outro é um não que a gente tá dizendo pra gente. Nesse sentido, se você tá dizendo sim quando você queria dizer não, né? A gente fala às vezes sim pra agradar, sim pra não entrar numa discussão. A gente fala sim pra fazer algo porque a gente tá cansada. A gente fala sim porque a gente precisa manter certa imagem, porque a gente sente que está devendo, porque a gente sente que não é merecedora, porque mil motivos do porquê a gente fala sim querendo dizer não. Mas a questão é que cada vez que a gente faz isso, esse grito fica ali guardado. E chega um momento que ele sai. E quando ele sai muito desproporcional à situação que aconteceu. Você já parou pra pensar nisso? Que às vezes muitos dos gritos que você tá dando tem muito mais a ver com várias frustrações acumuladas em relação a você não ter tempo pra você, a você não conseguir fazer as suas coisas. Eu escutei uma vez isso, né, que a Eliana Rigol, que é uma mulher que eu gosto muito de escutar o que ela tem pra falar, muitas vezes ela fala assim, a mãe muitas vezes não tem uma porta pra fechar. E eu acho que muitas vezes esse não ter uma porta pra fechar é onde a gente também muitas vezes diz sim, sim, querendo dizer não. Né? A gente às vezes não tem nem pra onde correr, digamos assim, né? Então, assim, esse grito que tá querendo sair ali, ele não vai se resolver com você respirando, com você estando presente. Esse grito só vai começar a se resolver quando você começar a se priorizar. Quando você entender que cada vez que você diz sim querendo dizer não, vai ficar esse grito guardado ali, entalado. E que em algum momento ele vai sair. Seja em forma de grito, seja em forma de ressentimento, seja em forma de frustração, enfim, ele vai sair de alguma forma. Então eu acho que aqui, né, nesse momento eu queria fazer essa provocação, né? O que você tá abrindo mão em nome dos outros, mas que no fundo você precisava muito se priorizar pra conseguir praticar essa educação mais respeitosa, pra conseguir ter espaço mental pra lidar com a frustração do seu filho, pra lidar melhor com o grito do seu filho, pra lidar melhor com a irritação do marido, por sei lá o que aconteceu no trabalho. A gente tem que lembrar e entender que a gente é uma pessoa que vive vários momentos, né, de vida, várias áreas da nossa vida. E não tem como você separar a mãe da mulher. Não tem como você separar a profissional da mãe. Não existe essa separação. A gente é uma só. E enquanto a gente não perceber que a gente é uma só e que não existe essa separação, muitos gritos vão ficar guardados. Muitos gritos vão ficar ali esperando a oportunidade para poder sair. E de novo, né, a história do chá. A gente só consegue transbordar o que a gente tem dentro. Então, se a gente não consegue lidar com gentileza com a gente mesma, se a gente não consegue priorizar a nossa própria vida, as nossas próprias escolhas, os nossos hobbies, se a gente não consegue dar amor pra nós mesmas, como que a gente vai dar amor pro outro? Como que a gente vai dar compreensão pro outro? Como que a gente vai conseguir ajudar o outro a lidar com os seus sentimentos quando a gente não consegue resolver nem o nosso próprio? E lembro aqui, né, eu tô falando de coisas que são assim, ninguém tá falando pra gente fazer, a gente se coloca nesse lugar.
E eu sei que existe toda uma sociedade, toda uma história, assim, milhares de anos levando a gente pra isso. Eu sei disso. A gente vai falar muito mais disso aqui também. Mas em algum momento a gente tem a oportunidade de falar chega. E a gente tem a oportunidade de colocar o que a gente quer, de fazer escolhas. E esse momento acontece só quando a gente tá consciente desse lugar. Enquanto você não estiver consciente desse lugar onde você tá, você não vai conseguir efetivamente fazer essas escolhas. Enquanto você não perceber quais sims você tá dizendo, quando na verdade você queria dizer não, você não vai conseguir escolher diferente. Então, meu convite pra você hoje é: pare e pensa sobre isso. Quais sims você tá dizendo, querendo dizer não? O quanto que isso reverbera na tua vida? Aonde que essa frustração, aonde que esse grito que ficou ali escondido sai? Ele sai no marido? Ele sai no filho? Ele sai no chefe? Ele sai no trabalho? Ele sai na tua mãe? Ele sai aonde? Em algum lugar ele tá saindo. Ele sai na tua saúde? Quanto mais a gente poda a nossa força interior, quanto mais a gente poda as nossas vontades, quanto mais a gente poda quem a gente é, menos espaço a gente tem pra crescer, pra florescer e pra realmente colocar na nossa xícara amor, compreensão, gentileza. Se você gostou, se você tiver algum pensamento, alguma ideia, alguma pergunta, alguma coisa relacionada a isso, o que você quiser trocar comigo, eu vou adorar receber a sua mensagem. @AnaFlaMarquez, lá no Instagram. Espero você.